Hello, people! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Eu vou continuar a falar sobre o visto K1, que é o mesmo visto de noiva, que eu já tinha falado há algum tempo em um outro vídeo aqui nesse canal. Eu vou deixar o card, eu acho que é desse lado. Vou deixar um cardzinho para que você possa dar uma olhada nesse vídeo, caso você queira entender melhor como que funciona esse processo de visto. Lá eu deixei tudo muito bem explicadinho, certo? Então, se você ainda não assistiu, vai lá, volta lá, confere e depois vem para esse, porque esse vídeo aqui que eu vou falar com foco no NOA 2. Ou seja, se você quer continuar a entender como funciona e as etapas desse processo, ou se você já está nessa etapa desse processo e quer entender, saber o que fazer nos próximos passos, continua ligado aqui que eu vou te contar agora. Roda a vinheta. Chegou a hora de falar do tão sonhado momento do NOA 2. E cadê, afinal, o que é esse NOA 2? Então, o NOA 2 é a parte do processo onde você vai ter a confirmação que você foi aprovado ou não. E após o NOA 2, você já consegue marcar a entrevista para tirar o seu visto. Então, o peticionário, ele vai receber uma carta informando como é que está o seu processo. Se ele foi aprovado, se ele foi negado, ou se você recebeu um RFE. O que significa essa sigla? Significa Request for Evidence, que é onde eles vão te pedir mais provas de relacionamento, ou algum documento que ficou pendente, ou algum documento que não foi de uma forma muito clara e objetiva para eles. Então, eles mandam para você de volta um RFE, né? Que é solicitando esses documentos atualizados ou essas provas a mais do relacionamento. A vantagem de receber isso é que você sabe que eles já estão com o seu caso e que eles já deram início aí no seu processo. Então, muitas pessoas ficam, nossa, mas eu recebi RFE e tal, e se desesperam, mas não se desespere, porque a vantagem é de saber que eles já estão mexendo no seu caso. E, Caterine, se eu for negada, eles vão informar a vocês que o processo foi negado e vocês devem entrar em contato para saber qual procedimento tomar para entender o motivo e tudo. Mas, sendo sincera, acredito que é muito difícil ser negado nesse tipo de visto, mas acontece. Então, por isso que até falei no primeiro vídeo, o relacionamento de vocês realmente precisam ser verdadeiros, vocês precisam estar realmente em um relacionamento que vocês pensam e pretendem realmente casar de forma legal para poder obter esse visto. Caso contrário, eles vão descobrir que é fraude e aí já era. Voltando. E, Caterine, se eu for aprovada, o que é que eu faço? Quais são os próximos passos? Fica aqui comigo que eu vou te contar tudinho que você tem que fazer. Então, se você recebeu o seu NOA 2 com aprovação, parabéns. O próximo passo é vocês receberem um e-mail com o seu número de processo, que a gente chama de case number. Com esse número do case number, você vai conseguir ver o status do seu visto, né, do seu processo, e quando ele estiver ready, significa pronto, você vai poder agendar sua entrevista. Só de uma coisa, uma dica de amiga: não vá para a entrevista sem você ter recebido a carta do NVC informando que o seu processo está com eles. Por quê? Como é que funciona? A USCIS, ela manda o seu processo dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro. Porque lembrando que todas as entrevistas do visto K1, elas são feitas no próprio Rio de Janeiro. Você vai receber um número do processo novo. Aquele lá que foi utilizado no NOA 1, você recebeu e tal. Ok, no NOA 2, você vai estar recebendo um outro número, que começa normalmente com RDJ, que significa a sigla do Rio de Janeiro, certo? E aí você vai pegar esse número, vai ficar lá no site da USIS rastreando, mas assim que ele ficar ready e você receber uma carta do NVC, que é o consulado, dizendo que o seu processo está com eles, você pode agendar. Por quê eu digo isso? Porque muitas pessoas acabam agendando sem receber essa carta. E aí, pode acontecer da pessoa comprar passagem, fazer todos os planos, pagar diária de hotel, ir lá para o Rio de Janeiro, sem essa confirmação do NVC, e eles não lhe atenderem. Para evitar esse tipo de gasto desnecessário,
Entre em contato caso tenha passado o tempo e vocês não tenham recebido nada. Entre em contato com eles para que eles possam te dar um feedback confirmando se sim ou não o caso de vocês realmente estar lá para vocês darem a continuidade no processo, certo? Então, após essa confirmação, já está tudo certinho, você já recebeu o e-mail, já está tudo ok, realmente você pode agendar sua entrevista. O que é que você vai fazer? Você vai precisar preencher o DS 160. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para facilitar para vocês, certo? Depois disso, você tem que criar uma conta no site do CASV, que é o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto. Depois disso, você vai escolher onde buscar o seu visto, porque você tem a opção de escolher agendar e buscar lá no próprio CASV, ou você tem a opção de receber em casa. No meu caso, eu optei por receber em casa. E fazer o pagamento da taxa, que custa US$ 265. E aí ele vai converter, né, dentro do valor real do dia, da cotação do dia que você for fazer o pagamento. No caso, se você optar por receber em casa, você paga também a taxa de entrega em casa. Se você optar por ir buscar o seu visto num CASV, né, na data agendada, você não precisa pagar mais nada. Somente esse valor de US$ 265 inicialmente, tá? Lembrando, porque não é só isso. Tem muita coisa ainda depois desse processo, nessa parte de pagamentos e tudo mais. Pronto. Após você pagar essa taxa, você já pode marcar a entrevista e marcar a biometria no CASV. Lembrando que na hora que você marcar a entrevista e a biometria, vai aparecer uma página de confirmação. Imprima essa página porque você vai precisar levar ela no dia da entrevista. Agora vamos para a parte médica. Depois de todos esses passos que eu falei, você vai entrar em contato com um médico credenciado do consulado, certo? Então não pode ser qualquer médico. Por exemplo, eu tenho um plano de saúde X, posso fazer os exames que eles exigem com o meu médico e levar? Não. Os médicos têm cada um em uma área. Eu, particularmente, fiz o meu no próprio Rio de Janeiro, onde eu morava, né, lá no Brasil. Não tinha médicos credenciados, não tinha consulado, não tinha nada. Eu tive que viajar para o Rio de Janeiro, então era mais fácil eu fazer uma viagem só, fazer tudo lá e, enfim, né? E deu tempo, né? Precisei ficar lá 10 dias, mas deu tudo certo. Tem que ser com os médicos credenciados pelo consulado e eles definem tudo para você, eles mostram tudo para você. Então, dá uma olhada aqui, eu acho que no site da USIS tem os contatos dos médicos e aí fica mais fácil de você saber. Por quê? Porque vai depender da sua localização, vai depender do tempo que você for ficar para poder fazer as coisas, porque se você estiver em São Paulo, tem médico credenciado em São Paulo. Então, não tem necessidade de você sair de São Paulo, ir para o Rio fazer a consulta médica, voltar para São Paulo, depois ir para o Rio fazer a entrevista. Você pode fazer na sua cidade, tranquilo. Isso é mais para pessoas que realmente não têm essa possibilidade e tudo, e aí faz tudo de uma vez, né? Como foi o meu caso. Mas dá uma conferida porque tem vários médicos em vários lugares. Então, pode ser que no seu caso você tenha uma facilidade um pouco maior de conseguir marcar esses exames. E não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Eu fiz porque, no meu caso, como eu falei, eu fui para o Rio e fiz uma viagem só, uma saída só, resolvi tudo de uma vez. Mas tem um tempo, se eu não estou enganada, de 6 meses. Então, se você fez os exames, eles vão valer por 6 meses. Vamos supor que você fez o exame médico agora em julho. E aí ele vai ter validade por 6 meses, se eu não estou enganada. E aí equivale até o final do ano. É o tempo que você consegue ter para marcar a entrevista. Só que tem que estar dentro desse período. Caso contrário, os seus exames não vão mais servir, não vai poder ser reutilizado, e aí você só jogou o dinheiro fora porque você vai ter que fazer tudo de novo. Então tem só que ficar atento a isso para não ter perigo de você ficar gastando dinheiro à toa, né? E aí quanto custa? Bom, como cada lugar tem os seus valores, e são vários exames, e também depende muito da situação de cada um, porque tem algumas pessoas que estão indo com visto de noiva, mas que estão levando filhos, estão levando outras pessoas e tudo mais. Então, assim, às vezes, cada caso é um caso, né? Então, às vezes fica um pouco complicado de generalizar. Mas, como eu falei, no site da USIS tem falando
todos os médicos credenciados e você pode entrar em contato com eles que eles vão te passar os valores, certo? Após tudo isso, entrevista agendada, biometria agendada, médicos agendados, chegou a parte mais emocionante e trabalhosa, que é juntar todos os documentos para se preparar para a entrevista, né? Então, tem uma listinha aí de documentos que vocês precisam ter, né, para poder levar no dia da entrevista. Eu vou pegar minha pesca, porque, claro, eu não ia decorar tudo. Aproveita, já pega aí papel e caneta, anota tudo. Vamos lá. Primeiro, você precisa do comprovante do pagamento da taxa do seu visto. Segundo, a página de confirmação da DS-160. Essa é a que tem um código de barras na folha. Ela informa que não é um visto, mas ela tem o mesmo formatozinho de um visto com código de barras. 3. Passaporte válido e passaportes anteriores da beneficiária. Essas informações que eu vou falar inicialmente, elas são todas da beneficiária, pelo menos até agora. Certidão de nascimento, cópia mais original, também da beneficiária. Certidão de divórcio ou óbito, se aplicável. Então, isso só vale para aquelas pessoas que já foram casadas e têm um divórcio, né? Precisa dessa certidão. Ou se a pessoa é viúva e também tem a certidão de óbito do antigo cônjuge, né? Antecedentes criminais federais e estaduais da beneficiária. 2 fotos, tamanho 5x5, também da beneficiária. Tudo isso são os documentos que a beneficiária, no caso, você que está solicitando o visto, precisa separar para o dia da entrevista. E aí, o que é que o peticionário, no caso o cidadão americano, precisa fazer? Precisa preencher o form I-134. Ele realmente deve ser preenchido e assinado pelo peticionário, certo? A certidão de nascimento ou cidadania do peticionário, né, comprovando que ele é sim um cidadão americano. 10. Passaporte do peticionário. 11. O tax return referente ao imposto do peticionário. 12. A declaração de empresa do atual emprego do peticionário. 13. Contra-cheques dos últimos 3 meses. E o exame médico lacrado, que eles normalmente mandam direto para o consulado. Mas pode ser que, se você fizer o exame médico antes, né, com antecedência, eles podem não enviar, vai depender muito de médico para médico, de consultório para consultório. Mas normalmente eles enviam direto para o consulado. Então você não recebe esse pacote. Mas caso você receba esse pacote lacrado, você deve levar para a entrevista do jeito que você recebeu. Não abra. E a declaração juramentada, que esta você vai imprimir, mas você vai levar em branco para preencher somente lá na hora, na frente dos oficiais, certo? E por fim, dentro ainda dessa lista de documentos que você precisa levar para a entrevista, você precisa levar o scrapbook, né, que são as provas, as evidências de um relacionamento sincero e duradouro de vocês. Lembra que, para quem assistiu o primeiro vídeo, eu falei sobre isso na petição inicial. O peticionário ele precisou enviar um scrapbook, né? No meu caso, a gente fez um scrapbook, enviar um scrapbook com as provas de evidências do nosso relacionamento e que a gente se viu nos últimos 2 anos. Nessa etapa, você vai fazer a mesma coisa. Quando eu dei entrada, a gente colocou as fotos e tudo mais, registros da nossas idas e vindas de Uber, coisas que a gente escrevia um pro outro, mandava um pro outro, coisas do correio, enfim. Fora as conversas e fotos mesmo da gente. Mas quando eu fui para a entrevista, a gente tinha se visto de novo. Então, tinha novas fotos, tinha novas conversas, novas coisas que eu poderia colocar nessa prova de evidência, né? Então, eu complementei e levei no dia da entrevista para que eles pudessem ter mais informações sobre a veracidade, né, do nosso relacionamento. Assim, ficaria mais fácil, bem mais tranquilo também para mim, certo? Então, a lista de documentos foi essa. É muita coisa, eu sei, eu entendo, mas se você fizer tudo direitinho, bem à risca, dá uma estudada no site da USIS, que tem muita coisa lá. Também vou te falar que tem um grupo, eu falei isso no primeiro vídeo, vou falar aqui de novo, tem um grupo Unidos pelo Visto K1. Eu vou deixar o link na descrição, que eles foram, assim, a maior ajuda que eu poderia ter nesse processo. E aí você pede para entrar no grupo,
do Facebook. E qualquer coisa você pode dizer que viu no meu canal, falando sobre eles e se apresenta, que aí elas liberam. São duas mulheres moderadoras, tanto elas como as pessoas que estão também durante esse processo, super ajudam uns aos outros, assim, é incrível, é maravilhoso o grupo, e aí pode também te ajudar. Então fica a dica. E aí, eu vou contar um pouquinho, assim, bem breve, como foi a minha experiência na entrevista durante o tempo lá no Rio, né? Eu passei 10 dias no Rio para poder fazer tudo de uma vez lá. Então, eu fiz os exames médicos, a biometria e a entrevista, tudo no Rio. Foi super tranquilo, porque passou tudo muito rápido, né? A gente aproveita para turistar um pouco e tal. Nos exames médicos foi super tranquilo, graças a Deus não tinha nada demais. Teve a consulta médica também, que um médico maravilhoso, eu fiz com o Dr. Garrido, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eles dão uma carteira de vacinação internacional, muito importante você não perder. E após isso, eu fiz a biometria e no dia seguinte eu fiz a minha entrevista. No dia da entrevista eu fiquei muito, muito nervosa, porque é normal ficar nervoso, mesmo que você esteja falando a verdade, mesmo que você esteja em um relacionamento verdadeiro, é normal ficar nervoso, então não se assuste com isso. Mas foi super tranquilo. A moça lá, né, a consuleza, ela me fez algumas perguntas, como quando foi que eu conheci meu noivo, de onde a gente se conhecia, quem nos apresentou e aí por diante. Algumas perguntas eu não lembro, mas eram basicamente essas. Foram em torno de umas 8 perguntas, entre 5 a 8 perguntas, mas super tranquilo. E aí ela disse que meu visto tinha sido aprovado, me deu um papelzinho com o visto aprovado e como eu tinha optado por receber meu visto em casa, dali eu já poderia voltar para casa. E de fato, no dia seguinte eu voltei para casa, mas deu tudo certo. E o que que acontece, né? Depois que o visto é aprovado, e aí? Bom, no meu caso, como eu pedi para deixar na minha casa, eu recebi em casa um pacote com todo o meu documento lacrado. Na verdade, são dois pacotes. Um pacote maior, onde vai ter o meu passaporte, algumas informações, e um outro pacote lacrado. E esse pacote, né, esse segundo pacote lacrado, ele não pode ser aberto. Não, de jeito nenhum, não faça essa loucura de abrir esse pacote. Porque ele deve chegar no dia da sua chegada aqui nos Estados Unidos, na imigração, ele deve chegar lacrado nas mãos dos oficiais. Se tiver aberto ou dado a entender que tentaram abrir, isso pode dar algum problema para você. Que é orientado é quem realmente não abra. E é isso. Eu fiz minha entrevista no dia 7 de março e vim para os Estados Unidos, cheguei nos Estados Unidos no dia 22 de abril. E aí, quando eu cheguei aqui, foi muito demorado lá na imigração, sendo bem sincera. Eu vim por Miami e fiquei muito tempo lá. Eles levam a gente para uma salinha e tudo, e faz algumas entrevistas. Nada demais, não tem nada de absurdo, mas o que foi cansativo mesmo foi só a espera, né? Você passa um voo aí longo e quando senta lá no negócio ainda leva um chá de cadeira, mas é normal. Fiz a entrevista com eles bem rapidinho assim, tava eu e meu noivo. Ele tava falando tudo inglês e eu ainda não domino a língua, então o meu noivo na época, que agora é meu marido, ele ficava sendo meio que o tradutor. Então, deu super certo. E aí eles carimbam, né, o seu passaporte, o seu visto, anotando o início da sua entrada e o tempo que você tem para ficar de permanência com um visto legal aqui nos Estados Unidos, que são os 90 dias, né? E é isso. Para finalizar esse vídeo, eu te conto uma coisa. Não termina por aí. O visto de noiva, como eu expliquei no primeiro vídeo, se você não assistiu, volta lá para assistir, ele ainda precisa de uma entrada, de um processo, mesmo você estando aqui nos Estados Unidos. Por quê? Você precisa ajustar o seu status. Então, é o chamado AUS. Isso aí vai levar mais um tempo. Então, esse é o processo que eu estou enfrentando atualmente. Passei por tudo isso, hoje estou nos Estados Unidos e já dei entrada no meu ajuste, que é para ter a permissão legal, né, que é o Green Card, a permissão para trabalhar e a permissão para viajar. Então a gente está nessa espera. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A minha intenção realmente é de ajudar vocês que estão entrando nesse processo, ou até mesmo quem não entende, não sabia como funcionava, mas e aí
foi lá e quer entender, né? Então, é mais para ajudar mesmo vocês, compartilhar um pouco da minha história, compartilhar o que eu vivi. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer questão de responder vocês. Então, se eu puder ajudar com relação a esse processo, estou aqui de coração para fazer isso. Não esquece de curtir e compartilhar. Nossa, isso me ajuda muito, de verdade. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo.